você vá comigo no livro de Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Nós vamos falar sobre a vida de Abraão, e por isso que depois você vai entender porque que eu trouxe essa tenda. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos cavalos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Você acha estranho, né? 3 homens, mas você vai ver que é Deus. Tinha 2 anjos e o próprio Senhor apareceu para Abraão. E ele sai da tenda. Diga comigo, sai da tenda. Isso aí nós estamos falando no capítulo 18. Mas no capítulo 12, Abraão recebe uma promessa. Eu quero que você veja essa promessa. Em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 5. Gênesis 12, de 1 a 5. Vamos lá ler. Então o Senhor disse a Abrão, e aí ele não tinha ainda, né? Deus depois muda o nome de Abrão para Abraão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Aí você sai do capítulo 12 e você vai perceber que a promessa só acontece no capítulo 20. Aqui com 75 anos... E ele recebe a promessa que ele seria abençoado, pai de nações. Então, Deus ia fazer com que Sara pudesse gerar filhos, e aí ele com 75 anos de idade. Mas a promessa só acontece quando ele tem 100 anos, e acontece no capítulo 20. A gente lê 8 capítulos em 40 minutos, pensa que é esse o tempo, né, de espera. A gente pensa que é desse jeito, é fácil assim, rápido assim. 25 anos, gente. 25 anos. A conversa é aqui, o que fazer nesse período? Até lá. É o tema da nossa mensagem, até lá. O que fazer? Daqui para cá. Gente, quem sabe você não está vivendo esse período? Ou se não está vivendo, pode até viver. Pode até acontecer, pode ser até que isso aconteça com você. A gente sonha, a gente recebe de Deus, a gente é aprovado, a gente passa no concurso, a gente faz todo o esforço, entra aqui num processo e determinado tempo a gente não vê as coisas acontecendo, como a gente tinha programado. Quem sabe você começou coisas maravilhosas na sua vida, você viu coisas maravilhosas na sua vida, e por um determinado momento, quando você tivesse parado, o que está acontecendo? Até lá, o que é que eu faço? Gente, o grande problema é isso aqui, é esse período aqui. É esse período aqui. E aí, o problema de Abraão não era a tenda, e vocês são inteligentes. A questão de Abraão não era o local, mas eu quero usar essa tenda no sentido de que até lá a gente pode se esconder em uma tenda, fechar. E o problema de estar numa tenda é que a gente entra nela e a gente não consegue mais ver nada. Quando você vai ver Deus falando com Abraão, diz assim: sai, Abraão, olha para os céus, conta as estrelas nos céus. Abraão, se você conseguir contar as estrelas do céu, assim vai ser com você, vai acontecer com você. Sai, Abraão, da tenda, conta os grãos de areia. Se você conseguir contar os grãos de areia, assim vai ser a tua descendência. Isso foi uma promessa, gente, mas passa 20 anos. 20 anos.
mais uma vez, será que isso na a sua vida? Eu não estou vendo nada, pastor, não estou vendo nada. Era tão empolgado, eu sonhei tanto, tenho um projeto, comecei um projeto, mas eu não estou vendo nada. Quem sabe você, em outras áreas, Deus me prometeu, Deus falou, Deus mostrou, e eu cheguei aqui empolgado, e eu comecei a ver as coisas empolgadas, mas em um determinado momento eu não consegui. Gente, eu quero estar falando sobre 3 coisas. 3 tendas que a gente pode entrar nela e pode trazer problema. A primeira tenda é a tenda do silêncio. Diga comigo, tenda do silêncio. Tenda do silêncio. Sabe aquela fase que parece que Deus, Ele não fala, não se move, não se mexe, não. Mais uma vez, pode ser que não seja a sua experiência, o seu momento, a sua estação, mas quem sabe você, aprendendo hoje, você vai saber como lidar quando você passar por isso. Gente, o que acontece quando a gente entra nessa tenda, a tenda do silêncio? É que a gente começa a duvidar, a gente começa a se tornar incrédulo, a gente começa a querer dar o nosso jeitinho, a gente começa a dizer o seguinte: não, aqui eu vou botar minha mão, como se Deus precisasse de ajuda. O problema de Abraão, gente, ele recebeu uma promessa, e durante essa promessa, ele começa a fazer algumas coisas que não eram de Deus. A primeira coisa que ele fez nesse tempo de espera, foi Deus dizer assim para ele: ei Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, é você, o meu negócio é você e a sua esposa, você e Sara, sai vocês dois, a minha promessa é para vocês dois. Aí ele leva Ló, sobrinho dele. Gente, uma promessa. Aí você começa a dizer o seguinte: não tem problema não, isso aqui não atrapalha não. Se você olhar, eu acho lindo, tem um texto na palavra de Deus, quando Ló se aparta de Abraão, Deus olha e diz assim, o texto eu acho interessante, né? Quando Ló se aparta de Abraão, Deus diz assim, o texto, quando ele diz assim: Abraão, olha agora. Vocês não entenderam, não. Literalmente, quando Ló se aparta de Abraão, Deus chega para Abraão e diz assim: agora Abraão, olha. Olha e vê. Nesse período de espera, pode ser que a gente se junte com pessoas que drenam da gente a nossa fé, drenam da gente a nossa esperança, drenam da gente o nosso vigor, drenam da gente. A gente nem percebe. Pode ser que na tenda do silêncio que Deus não fala, o que acontece também? A gente começa a duvidar. E aí eu comecei a falar, não terminei. Nesse período aqui, Sara chega e diz: ó, Deus tem uma promessa para a gente, mas não vai ser por mim, toma Agar. Agar era uma serva, e ele disse assim: não, tem um filho com Agar, e eu vou me satisfazer com esse filho, porque Deus não fez uma promessa, então a promessa é através de você, Abraão, não é comigo não. Quantas vezes aparece na nossa vida o jeito? E aí uma definição maravilhosa que eu vi sobre tentação: tentação é colocar a gente no atalho. Vou repetir. Tentação é sempre uma opção pelo atalho. Porque Deus fez a promessa e eu não consigo esperar nesse período, e eu entro nessa tenda
do silêncio, aí eu disse assim, não, eu vou tomar um atalho, porque Deus se esqueceu de mim. Aí a gente, né, quer dar o jeitinho, é o atalho para a vida financeira, é o atalho na vida sentimental, é atalho para construir riqueza, é o atalho da vida espiritual, é o atalho, quando na verdade Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Gente, nessa tenda do silêncio, a gente acha que Deus ele parou, mas na verdade Deus não parou. Deus está fazendo um processo na minha vida e na sua vida. Quem se lembra que aquela pregação que eu falei sobre fundamento, processo e resultado? Quem estava aqui, gente? Né? Fundamento, processo e resultado. Na tenda do silêncio, Deus está trabalhando no processo. Gente, escuta aqui. Davi foi ungido rei com 15 anos de idade. Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, lá apresenta os filhos dele, os irmãos dele, todos são apresentados, Davi é esquecido, aí depois ele é apresentado, ele é ungido ali como rei, com 15 anos de idade. Sabe quando é que ele assume o reinado? Com 30 anos de idade. Moisés sai da casa de Faraó com 40 anos. Com 40 anos, depois de 40 anos ele se encontra com Deus. E a partir dali Deus começa uma história na vida de Abraão. Davi passa por um processo, Moisés passa por um processo, Abraão passa por um processo, Jesus passa por um processo, ele nasce. Com quantos anos ele assume o ministério, gente? Com 30 anos. Paulo passa por processo, aí eu e você diz assim, não, eu sou exceção. Não, Deus tem que fazer imediato. Deixa eu te falar uma coisa, gente. O projeto de Deus é tão sério, as coisas de Deus são tão sérias, que Deus não entrega projeto dele para criança. Deus não entrega projeto dele para gente imatura. No período do silêncio, Deus está trabalhando na nossa vida maturidade, Deus está trabalhando na nossa vida caráter, Deus está trabalhando na nossa vida fé, Deus está trabalhando coisa na nossa vida, porque Deus é atemporal. E, gente, Deus não está preocupado que agora começou outubro. Deus não está preocupado que está terminando 2019. Deus não está preocupado. Deus não fica olhando para você. Ô filho, pelo amor de Deus, já é outubro. Eu nem... Você me perdoa? Não, Deus não fica desse jeito não, gente. Não está preocupado que está berrobró, né? Não é o nome? Não é quando chega o berrobró, acaba o ano, né? Acabou o ano, berrobró, pronto, é para Natal, e ano novo, pronto, acabou. E aí vem IPTU, vem não sei o quê, não, pastor, fala isso não, pelo amor de Deus. Gente, e o que fazer para sair da tenda do silêncio? Esperar no Senhor. Salmo de número 40 diz o seguinte, Salmo de número 40, versículo 1, depositei todo o que, gente? A minha esperança em quem? E o que é que ele fez? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Em outra tradução diz assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesse período, meu irmão, para eu não me desviar, para o meu coração permanecer fiel, para eu não ser, as minhas energias não serem drenadas, a minha fé não ser drenada, para eu não meter a minha mão, querer fazer coisa. Abraão atendeu Sara, criou, aí nasceu Ismael. Gente, você sabe qual é a briga do Oriente? Você sabe por que o maior pau do mundo,
árabes contra judeus, aquela confusão do mundo. Você sabe qual é a confusão, gente? De dois irmãos, Ismael e Isaque. Sabe o que é que dá não obedecer a Deus? O mundo colhe um problema, um conflito no Oriente. Por quê? Porque dois irmãos brigam, Isaque e Ismael. Sabia disso? Agora, por quê? Porque nesse período, Abraão diz assim, é uma boa ideia. É uma boa ideia. E aí ele olhou assim para Sara, aquela idade assim de 80 anos, olhou para Agar. Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Aí, não é boa ideia. Aí vai, tem um filho. Só um menino, não tem problema não. Esperar no Senhor evita a gente fazer isso. Porque quando a gente espera no Senhor, gente, a gente acredita que Deus é Deus, Deus não é homem. Deus não é menino, Deus sabe o que está fazendo, não está acontecendo na sua vida, você não vê nada, você não percebe nada, você não consegue entender nada, existe um processo, Deus está cuidando de tudo, Ele está se movimentando, existe um processo, meu irmão, para Deus operar na sua vida. Deus ama processos, gente. Não me pergunte por que para conquistar Jericó, Deus diz assim, 6 dias dá uma volta e volta. Gente, você não tem ideia não. Todo mundo amado, todo mundo não sei o que, tem que ser com a trombeta desse jeito, tem que ser desse jeito, o pessoal vai... Todo mundo sai, dá uma volta em Jericó. E volta. Chega em casa, e aí, bem, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi? Eu estou doido para saber a notícia, me conta como é. As muralhas caíram? Não, vocês estão de brincadeira. Esse dia todinho desse jeito? Pois é. De novo no outro dia, gente. Aí outro dia, olha lá. A volta. E aí, bem, conta aí, como é que foi lá? Eu quero saber de tudo. Bem, tu sabe, mulher é mulher. Eu quero saber de todos os detalhes. Conta tudo. Que cara é essa? Caiu não. Amor, nenhuma rachadura. Gente, já pensou fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes? E Deus diz assim, faz, meu filho, faz. Aí faz 6 dias, no 7º, aí uma volta, nada, 2, nada, 3, nada, 4, nada, 5, nada, 6, nada, 7, pá, cai. Eu fico assim, por que Deus faz essas coisas? Processo, gente, processo, Deus está trabalhando na nossa vida. Ei, Naamã, comandante do exército. Você sabe dessa história? Leproso, vai lá, se apresenta para o profeta. Tempo de espera. Vai lá, mergulha 7 vezes. Não vai nem orar por mim, não? Não, vou não. Vai lá, mergulha. Aí ele vai. Gente, já pensou, todo mundo olhando, como vocês aqui. Exército todo olhando, Naamã, todo leproso, todo não sei o quê, lá no rio. E todo mundo,
Olha ali. Oh, não, mas rua. A gente já pensou. Parece aquelas histórias, né? Aquela coisa, mico. Período de espera. Agora, quando você espera no Senhor, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, o que é que aconteceu? E na sétima vez, a pele dele parecia como criança. Criança. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, no período de espera, no período de silêncio, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Eu amo esse texto. O Deus do universo, Ele se inclina. Pega a minha mão e a sua mão, porque a gente precisa sair da tenda, esperar em Deus, e a gente vai ver o que é que Deus vai fazer. Mas também até lá, a gente pode acontecer também o quê? A tenda da tradição. Se existe a tenda do silêncio e a tenda da tradição. A tenda da tradição também paralisa as pessoas. A tradição traz uma paralisia mental. A tradição, quantas pessoas são paralíticas pela tradição, pela crença errada, por um paradigma errado, por uma construção errada, por um entendimento errado, e as pessoas, anos e anos e anos, ficam paralisadas por algo que Deus não disse, Deus não falou. Por quê? Porque é uma tradição. A tradição tem o seu valor, a história tem o seu valor, mas tem coisas que a tradição carrega e estabelece algumas crenças na nossa vida que são crenças que vão limitar, crenças que vão prender. Deixa eu contar. A Bíblia relata de uma história interessante no livro de João, no capítulo 5. João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim, João 5:1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Havia em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque em que aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E o que aconteceu? Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Eu tive o prazer de estudar um tempo atrás, passei 15 dias em uma escola judaica em Israel, numa cidade chamada Haifa, no norte de Israel. Era uma escola de judeus, professores cristãos, pessoas profundamente conhecedoras da palavra de Deus. Eu rodei por Israel tudinho, e a beleza desse treinamento foi a profundidade da palavra através de pessoas que conheciam, e muitas delas através de textos original. E a gente visitou o tanque de Betesda. E quando a gente chegou no tanque de Betesda, eu fiquei encantado, porque no original diz lá que havia uma tradição, que um anjo descia e as pessoas eram curadas. No original diz isso. Se você pega na versão da Almeida Revista Atualizada, você encontra um colchete. Toda vez que você encontrar colchete na Bíblia, significa que foi acrescentado, mas no original não tem. É porque eles colocam para completar a história. As pessoas que não estavam estudando colocaram ali para completar a história, mas eles não existe isso no original. Ou é acrescentado por uma tradição. É erro? Não. Mas você precisa entender. Onde é que eu quero chegar, gente? Jesus,
ele chega para aquele homem e diz assim: você quer ser curado? Ele não responde Jesus, ele diz assim: eu quero ir para o tanque. Gente, capta isso aqui. Jesus pergunta para quê? Para o cara? Você quer ser curado? Ele responde o quê? Eu quero ir para o tanque. A tradição faz isso. O próprio Jesus aparece para a pessoa e pela tradição o cara está tão cego pela tradição que ele não consegue enxergar Jesus. Ele consegue enxergar o tanque. Por causa da tradição. Quantas pessoas não têm intimidade, não têm relacionamento com Deus por causa da tradição religiosa, a religiosidade que mata. As pessoas dizem coisas da Bíblia que a Bíblia não tem. As pessoas relatam coisas da Bíblia que a Bíblia nunca disse. As pessoas falam coisas da Bíblia que não tem, não existe esse texto. E as pessoas dizem que é da Bíblia e nunca viram. Deus abençoa quem trabalha muito. Está na Bíblia. Está não. Existe uma coisa do diligente. Existe uma coisa de quem é diligente. Mas muitas coisas a gente ganha pela graça de Deus. Agora, Deus abençoa o trabalhador? Sim, mas não está na Bíblia. E outras coisas, gente. Tem muitas coisas que a Bíblia, que o pessoal começa a citar da Bíblia e a Bíblia não tem. Mas onde eu quero chegar? Se nesse período do silêncio eu preciso sair, e o que me faz sair ou esperar em Deus? Nessa tenda da tradição só existe uma coisa que quebra a tradição: o conhecimento. Gente, esse cara, eu não disse que ele estava 38 anos no tanque, mas há 38 anos ele lutava para ser curado. Eu, se eu fosse esse cara, eu passava o dia todo aqui. O tanque é aqui. Bora almoçar? Vou não. Vou para casa? Vou não. Pai, estão te chamando. Sabe? Não. O que é que está fazendo aqui? Digo não. Eu ficava aqui na ponta. Não, foi curado ali. Não, meu amigo, agora eu vou ficar aqui, bem pertinho aqui. Ficava bem pertinho aqui. Bem pertinho aqui, bem pertinho aqui. O que é que tu está fazendo aqui? Não, só estou quando... E não foi o anjo não, mas não tem problema não, meu mergulho. Eu ia mergulhar umas 300 vezes. E aí o pior, gente, sabe o que é essa história? É aquela tipo da história assim, não, vem um anjo, tu viu alguém curado? Rapaz, não vi não, mas tem um amigo meu que disse que tinha uma pessoa que foi curada. Aí você chega para esse amigo e vem cá, foi você? Não, não foi eu não, rapaz, mas eu conheço um amigo meu que disse que foi. Aí tu vai chegar, foi tu que foi? Não foi não, é um amigo meu que disse que tem. Essa história da tradição, anos e anos, dizendo, vem um anjo, 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 e o anjo não vem. Por quê? Porque é tradição. Aí Jesus chega assim, você quer ser curado? Aí o cara diz assim, eu quero ir para o tanque. Sou eu, Jesus. E Jesus é tão misericordioso que cura o cara. Tão misericordioso que cura o cara. Ele nem entendeu que eu tenho o poder de curar. Ele está querendo ir para o tanque. Tu não vai para o tanque não, pai. Eu que sou a resposta da tua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês são limpos pela palavra que vos tenho falado. Estejam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tiago fala lá, se a gente é limpo pela palavra, o que é que acontece, gente? A gente é curado a nossa alma. A palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder. Salmo número 1, plantar. Quem medita na casa quem medita na palavra do Senhor de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A folha não seca, e tudo quanto ele fizer será bem-aventurado. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Até lá, querido, foca na palavra, foca na palavra, foca na palavra, para
no período do silêncio, eu preciso esperar em Deus. Ei, eu preciso sair da tenda que me paralisa, porque eu preciso ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Eu preciso andar no que a palavra diz, 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 no que Deus diz para mim. A terceira tenda que às vezes prende a nossa vida e nos paralisa e não nos deixa a gente enxergar é a tenda da doença espiritual. A doença espiritual, muitas vezes nesse período, mata. Deixa eu ler um texto para vocês. Livro de Lucas, capítulo 13, versos 10 em diante. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, diga comigo, um espírito, que a mantinha doente havia quanto tempo, gente? 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aí tem uma confusão, o pessoal faz que ele está pregando, curando no sábado, mas vamos ler o 16. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás, o que é que tem? O que é que Satanás fazia, gente? Mantinha presa por 18 longos anos. Não deveria no dia de sábado ser libertado daquilo que aprendia? Doença espiritual. Doença espiritual. Tem coisas espirituais, gente, que nos prende. Glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pelos terapeutas, glória a Deus pela medicina, glória a Deus. Mas aquela mulher, 18 anos encurvada, já pensou a dor na lombar? Como é que ela via? Aqui, o mundo dela era isso aqui. A pessoa para dormir, para comer, para se relacionar, encurvada. Não tinha postura, não tinha visão, não tinha flexibilidade. Por quê? Por causa de Satanás, por causa do diabo. A maior estratégia do diabo é fazer com que ninguém acredite nele. Dizer: pastor, peraí, sou eu. Acredita não? Tá bom, ele existe. Aí eu acredito, ele existe. A maior estratégia dele é fazer com que as pessoas não acreditem. Paulo falando assim: nós não podemos subestimar o diabo. Jesus falou sobre o diabo. João 10:10 registra as palavras de Jesus: o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vida e abundância. Um tempo atrás eu estava num culto e chegou um rapaz, na verdade uma minha antiga igreja ainda, estava no começo do casamento com a neném. Chegou uma pessoa e atrás da minha sogra, e minha sogra tinha ido para casa, e aí ele disse: mas por que você está procurando a minha sogra? Eu disse: não, porque a gente está com um irmão que ele está meio confuso, e ele morava na aldeota, e ele saía toda noite ele precisava ir ali no cemitério São João Batista, ele ficava louco, e aí tinha que botar no carro, ia para o cemitério, ele ficava em cima do carro, pulava e deitava nos túmulos, e só assim se acalmava. E depois de um tempo, ele entrava no carro e ia para casa. E disseram que vocês oram. E aí a minha sogra não estava lá, a neném, meus filhos eram pequenos. Eu disse para a neném: pega os meninos, vai para casa,
eu vou orar por esse rapaz. Eu peguei minha cunhada, fui com ela. E a gente chegou nessa casa. Um apartamento na aldeota, família bonita, apartamento bonito, clima pesado. E aí a gente entrou ali naquele lugar e começamos a cantar. Começamos a cantar o nome de Jesus. Começamos a cantar o nome de Jesus. Começamos a exaltar o nome de Jesus. O rapaz sai do quarto, passa para o meio da sala, vai para a cozinha. E a família toda, e a gente só cantando, exaltando o nome de Jesus. Ele volta, entra. Aí depois a gente, quando ele passa novamente assim, peraí que a gente vai orar por você. Quando eles indo na sala, eu e minha cunhada fomos lá e disse assim: todo o poder das trevas, solta essa vida agora no poder que há no nome de Jesus. Ela, pá, no chão, caiu endemoniado. E a gente orou por ele e foi liberto. E a família, ai, o que foi isso? Só isso? Eu disse, só isso. Só existe isso tudo, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem coisas que é espirituais. Eu me lembro muito bem que eu estava escrevendo um livro, eu tenho até que relançar novamente. Eu estava numa casa de praia e tinha foi um casal nos visitar, e aí ele levou a secretária dele, e nós estávamos lá à noite, passei o dia escrevendo. À noite eles chegaram, a gente começou a jantar, e chegou a secretária dele, e ele pediu assim: pastor, você pode orar para essa moça? Ela sente umas dores de cabeça, sente umas coisas estranhas. E aí eu e a Nenê pegamos e fomos orar por essa moça. Quando a gente começou a orar, o demônio se manifestou nela. Ela começou a dizer coisas terríveis da vida do pai dele. Tinha um ódio do pai, guardava um rancor do pai, guardava coisas terríveis do pai. Você diz assim, besteira. Pois é, o demônio pegou aquela mulher de uma forma terrível. Começamos a clamar o nome de Jesus, ela foi liberta. Glória a Deus, para a glória de Deus. Gente, não estou fazendo, só estou colocando para você uma coisa. Você diz assim, pastor, eu não sei porque que isso aqui não dá certo, eu não sei porque que não sei o que, eu não sei porque, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, já fiz aquilo outro, já fiz aquilo outro. Glória a Deus pelos terapeutas, glória a Deus pela medicina, glória a Deus, mas tem coisa na minha vida e na sua vida que amarra, sabe por quê? Você está preso a uma doença espiritual, e doença espiritual só sai no nome de Jesus. Tem vício na sua vida, tem coisa te amarrando, tem coisa que não deixa você ser o que você é, não deixa você viver o seu casamento, não deixa você viver a sua vida financeira, não deixa você viver a vida profissional, não deixa você viver, coisa que está amarrando, tirando a tua identidade, tirando a sua vida, tirando as tuas forças. Você está doente espiritualmente. Para se libertar da tenda do silêncio, a gente precisa esperar em Deus. Para a gente se libertar da tenda da tradição, a gente precisa ter um relacionamento e um conhecimento da palavra de Deus. Para se libertar da tenda que limita a nossa vida de doenças espirituais, você precisa ser liberto, e o nome dele é Jesus Cristo para a tua vida. Jesus na tua vida. E nós vamos orar por você. Você vai ser liberto hoje. Você vai sair daqui liberto hoje. Você vai sair daí completamente liberto. Você vai sair daí completamente livre. Você vai sair daqui completamente diferente. Jesus vai entrar na tua vida. O Espírito Santo vai entrar na sua vida. Você vai começar a viver coisa diferente. Você vai começar a experimentar coisa diferente. Você vai perceber que você não tem ideia quem você é em Deus. Quem Deus sonha com você. Tem liberdade para a tua vida. Tem solução para a tua vida. O nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui nessa noite. Eu quero que você fique de